desaposentação. Este é o tema da entrevista no Jornal do Engenheiro. Para conversar conosco, recebemos o advogado Nelson Noronha Gustavo Júnior e também, veja mais, sem energia também não há desenvolvimento. Por isso, a Federação Nacional dos Engenheiros tem discutido insistentemente o assunto. Veja agora a sessão no ponto. Meus amigos, o nosso CESP está aí. Nós temos oportunidades, discussões, palestras, reivindicações e basicamente o nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo está aberto para que vocês possam criticar, sugerir, propor, mais do que isso, se associar. Vem conosco, nos ajudar a conduzir essa entidade. Sentar do nosso lado, buscar a oportunidade de discussão aberta para a sociedade como um todo. O nosso sindicato participa de todas as negociações e participa das questões da sociedade. Essas questões que eu gostaria de juntar com você, para que você pudesse me criticar, sugerir, propor coisas que nós podíamos estar discutindo, defendendo, atacando, mas sem dúvida nenhuma, buscando a melhoria da qualidade de vida do cidadão, do engenheiro, do profissional e da tecnologia. Apresentando aos governantes propostas factíveis para que possam mudar e melhorar a qualidade de vida, melhorar, dar oportunidade de trabalho. E para isso nós precisamos de você, profissional. Precisamos que você junte a nós, que você nos ajude a fazer desse sindicato um sindicato cada vez mais presente, cada vez mais participativo nas questões da sociedade. Estamos buscando isso o tempo todo. Temos buscado trabalhar, temos buscado participar nas questões, muitas vezes errando, muitas vezes acertando. E eu acho que com a tua presença como associado nós podemos acertar mais. Nós podemos juntar as mãos e sair pela luta em defesa do povo brasileiro, de um país melhor, de um país mais justo, de um país mais presente nas questões da sociedade. Obrigado. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e o tema desta edição é desaposentação. O que será isso? Será que traz benefícios? É uma decisão a ser cogitada? Vamos esclarecer este tema. Para conversar conosco a respeito disso, estamos recebendo o advogado Nelson Noronha Gustavo Júnior, que atua nesta área de desaposentação para o Sindicato dos Engenheiros. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Prazer é meu. Perfeito. Doutor, primeira pergunta aí, inerente à nossa pauta, impossível de ser pulada. O que vem a ser a desaposentação? A desaposentação, na verdade, essa palavra não existe no dicionário. Foi uma criação para denominar a troca de benefício previdenciário, ou seja, é uma possibilidade de renúncia ao atual benefício previdenciário em troca de um mais vantajoso. Qual é a situação prática onde existe a possibilidade da desaposentação? Quando o sujeito se aposentou, mas não aposentadoria integral e mesmo assim continua trabalhando. Ele continua trabalhando, apesar de aposentado, e continua contribuindo para a Previdência, só que sem contrapartida alguma. Essas questões começaram a ser discutidas há muito tempo, principalmente com o fim da aposentadoria proporcional e com a criação do fator previdenciário em 1999. Eu acho que vale a pena um parêntese, só para a gente chegar no ponto, o que é o fator previdenciário? Na verdade, é um mecanismo criado pela Previdência para evitar as aposentadorias precoces. Ou seja, a pessoa tinha o tempo de contribuição, mas na verdade ela era jovem, ela tinha menos idade do que aquela mínima exigida. De qualquer forma, ela se aposentava cedo e a Previdência entendia que ela teria muito tempo a receber a título de provento de aposentadoria, então criou-se esse fator para desestimular as pessoas a aposentarem cedo, apesar de já terem o tempo de contribuição mínima. Com esse fator previdenciário, as pessoas aposentavam,
E continuavam trabalhando naturalmente, porque o sujeito poderia ter 50, 45 anos e já ter o tempo de contribuição. Mas continuava ainda recolhendo a Previdência. E qual que é a contrapartida? Nenhuma. Nenhuma, porque a Previdência entende, por base de uma lei que está sendo discutida, que é a base, até o mérito da desaposentação, que é a impossibilidade de renúncia à aposentadoria. Ou seja, o sujeito se aposentou, não pode renunciar. E não é isso o que, de fato, o judiciário vem entendendo. Ele vem entendendo que deve sim ter uma contrapartida com isso. Não é possível de se compreender, até o bom senso. Os nossos professores sempre ensinam que, acima de tudo, o direito é bom senso. Não tem bom senso a pessoa contribuir para a Previdência e não ter vantagem nenhuma. Nesse sentido, com o começo do fator previdenciário, começou a surgir a discussão sobre ações de desaposentação, que é a troca de benefícios por um mais vantajoso. De qualquer forma, não é em todos os casos que a gente consegue identificar esse benefício. Mas, de fato, esse momento, ou seja, ele já aposentado e contribuindo, seja agora ou seja no futuro, ele vai ter uma vantagem para agregar todo esse período que ele contribui após a aposentadoria em troca de uma aposentadoria mais vantajosa. O que acontece também comumente, e isso é histórico, é que a pessoa se aposenta e aquela aposentadoria não é o suficiente para o seu sustento e ela continua no mercado de trabalho. Sem o dispositivo da desaposentação, ela continuaria tendo os descontos, no caso, obviamente, de uma relação formal de trabalho, né? Continuaria tendo os descontos e esses descontos não seriam revertidos para ela, né? Sem o dispositivo da desaposentação. É isso? Exatamente. Na realidade, até 94, existia a pessoa que estava nessa situação, que ela contribuía para a Previdência, estando no novo emprego, mas que já estava aposentado, ela criava-se uma espécie de pecúlio, um valor que, uma vez rescindido o novo contrato de trabalho, era devolvido. Infelizmente, eles cortaram isso sem justificativa e criaram uma série de óbices. Por quê? Porque, na realidade, infelizmente, a Previdência existe rombos bilionários. O ano passado, salvo engano, foi de 47 bilhões. Então, eles tinham que criar mecanismos para desestimular as pessoas a aposentarem cedo. Porque, óbvio, se aposenta cedo, vai viver mais tempo, a expectativa de vida vem aumentando, caberia à Previdência continuar contribuindo por essa pessoa por muitos mais anos. Perfeito. Você viu aí de casa que esse tema aí é bastante vasto. Nós já estamos chegando no final desse primeiro bloco, mas já anuncio que no bloco seguinte nós vamos dar um norte aí. Como saber quando é vantajoso o dispositivo da desaposentação, né? E quando ele não é? E como o Sindicato dos Engenheiros ajuda você a entrar com esse dispositivo aí, a fazê-lo aí ser algo na sua vida aí que seja usado, né? Que você possa usufruir dele. E no próximo bloco a gente volta com mais informações. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e o tema desaposentação. No primeiro bloco nós estudamos aí o que é este tema e agora nós vamos lançar para o nosso convidado, o advogado Nelson Noronha Gustavo Júnior, a pergunta. Doutor, como é que a pessoa sabe que a desaposentação é uma opção, né? Ou seja, ela está aposentada e está aí numa relação formal de trabalho, tem os descontos da Previdência. Como é que ela lida com a desaposentação nessa situação?
Na realidade, não é fácil de se ver a olho nu esse benefício. Na verdade, toda pessoa que esteja aposentada e continua contribuindo para a Previdência, em tese, no momento, ela vai ter uma vantagem. Naturalmente, se ela se aposentou precocemente. Mas não é possível de você verificar a olho nu simplesmente numa situação hipotética onde a pessoa se aposentou há 3 anos, simplesmente continua contribuindo, já não é vantajoso, porque você precisa ter o tempo para chegar nessa aposentadoria integral, que é reconhecida pela Previdência. Mas como que é feito isso? Na verdade, tem que procurar um advogado e, através desse advogado, normalmente são fornecidos essa análise preliminar por técnicos que conseguem verificar por alguma metodologia de cálculo se é vantajoso ou não. Não existe uma fórmula, não existe uma metodologia simples de se explicar. Mas, em regra, as pessoas que se aposentaram e continuam contribuindo teriam vantagem de um benefício melhor. Como que o governo vê a desaposentação, né? O governo vai tentando proteger aí a Previdência para que ela fique com menos dívidas, menos déficit, e como o judiciário também enxerga, porque na verdade é um imbróglio aí, né? Na realidade, o governo, mas especialmente o Ministério da Previdência, procura nem levantar a discussão para não estimular a distribuição de novas ações, apesar de já terem milhares hoje em dia no judiciário. Então, como eles veem? Finge que não vem, é isso? Na verdade, eles não reconhecem. Existe uma lei que em tese, proíbe a renúncia à aposentadoria. O governo não é a favor nem contra. Ele diz que a lei proíbe. Então, naturalmente, tem que seguir a lei. Mas essa lei está sendo, naturalmente, vai ser objeto de discussão, está sendo de inconstitucional, que de fato é. O que importa é que o judiciário, que é quem irá decidir, uma vez que administrativamente é impossível, você não consegue, se o sujeito for no INSS, ele vai ser negado. Como de fato é negado, porque existe uma lei que veda a possibilidade da desaposentação. Mas o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, muito recentemente, agora em maio deste ano, de 2013, ele julgou um processo pelo Instituto dos Recursos Repetitivos, que deverá servir de norte para todos os tribunais inferiores, no caso, os tribunais regionais federais, que são os responsáveis por julgar esses processos de desaposentação, uma vez que tramitam na Justiça Federal. O STJ, ele entendeu que, sim, é possível a desaposentação, é possível renunciar ao benefício em favor de um benefício mais vantajoso, porque é um direito disponível. Nesse sentido, além de ele entender e pacificar o entendimento, não é mais discutível no STJ, do direito à desaposentação, ele entende que não é necessário devolver os valores já recebidos pelos proventos de aposentadoria durante esse tempo onde a pessoa já aposentou e continua contribuindo. Porque havia uma discussão se esse dinheiro deveria ser devolvido em troca de uma nova aposentadoria. Não, o STJ já pacificou que não deve devolver o dinheiro. Quando você propõe ação judicial, você continua recebendo normalmente a pessoa, o interessado, o segurado, os seus proventos de aposentadoria. Uma vez decidida satisfatoriamente procedente a ação, deverá ser feito um cálculo desta diferença entre o que deveria ser pago do ato da propositura da ação até a sentença final e dali em diante o valor novo de aposentadoria. É isso que o STJ entendeu. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal foi acionado através de um recurso extraordinário que agora recebeu o Instituto da Repercussão Geral Reconhecida, ou seja, para resolver de uma vez por todas essa controvérsia. O STJ já pacificou o entendimento dele, mas o STF, como guardião da Constituição, ele tem que dar a última palavra. Mas, de qualquer forma, supõe-se e entende-se que vai seguir a mesma linha, pelo que a gente já entende desses ministros que lá compõem a Corte, a mesma linha do STJ. Veja que quem era o relator desse novo recurso especial no STF, o ministro Aires Brito, que se aposentou, agora é o novo ministro, o mais recente membro da Corte, o ministro Barroso. Ele é o relator e ele é um eminente constitucionalista. E como guardião da Constituição, acredito e não posso entender de uma maneira diferente que o STF não mantenha a posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Ok, então, mas até com o aval aqui do doutor, registre-se que ainda esperemos a decisão final do STF.
como prever o futuro? Para prever o futuro é preciso interpretar o presente. Interpretando o presente, parece que o STF tem uma grande tendência de seguir o STJ, né? Mas muita coisa pode acontecer ainda. Doutor, então, as desaposentações, quando elas são acionadas, é tudo à base de liminar, é isso? Decisão da justiça por liminar. Porque não existe uma lei que regula. Na realidade é uma ação própria, é feito um pedido de tutela antecipada em caráter liminar para já antecipar esse benefício. Até hoje são poucos os casos que são deferidas liminares. Até hoje são poucos os casos de ações vitoriosas em primeira instância. Na realidade a vitória sempre foi no STJ. Com essa nova decisão do STJ, que norteia os tribunais inferiores, não há razão de se julgar improcedente uma ação, sabendo-se que chegando-se no STJ vai ser favorável. Perfeito, é isso aí. E, então, agora prestação de serviços no Jornal do Engenheiro. Se você quer saber mais a respeito da desaposentação e uma vez constatado que é interessante para você entrar neste processo, né, porque é um processo judicial para conseguir o direito, né, você vai precisar de uma assessoria jurídica. Para os associados, o sindicato tem por dever prestar serviços, você pode contatar o nosso sindicato, os contatos estão na sua tela. Quem vai cuidar do caso é o nosso entrevistado, que é o Dr. Noronha, que é quem nos ajudou a construir essa pauta aqui para poder esclarecer este serviço este serviço do sindicato para os associados. É isso, doutor? Exatamente. Então, o pessoal pode entrar nesses contatos e vai poder ter todo o auxílio. E o associado vai contar com a assessoria jurídica proporcionada pelos sindicatos de engenheiros. Exatamente. Perfeito. Bom, o tema desaposentação aí é amplo, mas nós temos que findar a nossa entrevista aqui. Mas antes, doutor, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui e deixar a câmera aberta, caso queira acrescentar alguma informação. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite. Estou sempre à disposição dos sindicatos de engenheiros durante esses últimos 10 anos que nós trabalhamos junto. E realmente, cada um tem que analisar, tem que se verificar em caso a caso se é vantajoso ou não é. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal, há uma promessa de julgar esse tema já depois do mensalão, espero que acabe logo o mensalão, porque a pauta está travada, porque é uma questão que vai servir de norte para milhares de contribuintes, porque não é possível você imaginar que uma pessoa contribua sem contrapartida nenhuma. Esperemos que seja uma decisão jurídica e não uma decisão política, mas acredito que será. Ok. Então, logo após a novela Mensalão, esperamos aí que tenha em pauta aí o tema desaposentação, doutor. E o Jornal do Engenheiro, nesta edição, não termina aqui. Fique conosco e você vai poder acompanhar mais assuntos que dizem respeito à engenharia, à inovação e ao desenvolvimento. Para atender a demanda futura, em 15 anos, o Brasil precisa dobrar a sua capacidade de produção energética. O desafio já tem meta bem definida, mas e o caminho? Já está traçado? Hoje nós já temos uma contribuição significativa da eólica, da biomassa. Mas eu acredito que daqui para frente, até com o aperfeiçoamento do sistema, deva-se fazer leilões já direcionados para aquele tipo de matriz que nós queremos que tenha uma participação maior. A eólica já cresceu, mas tem que ter mais eólicas e mais planejamento para evitar faltar linha de transmissão e tudo mais, mas tem que se insistir nessa linha. Eu acho que até nuclear, os engenheiros podem dar uma contribuição para discutir melhor a questão nuclear, se ela realmente está descartada ou ainda há espaço para ela. O Brasil não tem tremores sísmicos e tudo mais, e outros problemas com nucleares fazem décadas que não ocorrem. Então tem que e é uma energia bastante limpa, talvez para grandes centros, sul, sudeste. Existe a biomassa para algumas regiões também. A solar tinha que ser, não é uma solução global, mas uma solução para cada município, os códigos de obras, código de edificações, trocar chuveiros e tudo mais. A solar, o Brasil é abençoado por
energia solar, assim como maremotriz e geotérmica. O que cabe a nossa contribuição enquanto sociedade, enquanto categorias profissionais, cabe discutir uma diversificação dessa matriz energética e uma descentralização respeitando as realidades regionais. Atualmente, o Brasil tem capacidade instalada para gerar 124 gigawatts de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima para os próximos anos uma adição de 41 gigawatts nesta capacidade geradora. Será que existe confiança de que este aumento será possível? Tem um grau de segurança razoavelmente grande, né? A ANEEL tem um expert em licitar empreendimentos. O que a gente tem que contribuir na discussão enquanto sociedade, o sindicato, aqui a federação tem participado de muitos debates, tem sido muito relevante de abrir essa discussão. Como será complementado esse 41 gigawatts não é suficiente. Gasta assim muito dinheiro com transmissão de energia, né? Quer dizer, você dará maior segurança ao sistema, reduzirá os investimentos de transmissão se você fizer a colocação dos novos empreendimentos próximo da carga, né? Isso quando se trata de hidrelétrica é pouco possível, mas quando se trata de termoelétricas, por exemplo, ou algum tipo desses fontes renováveis, existem realmente opções de um mesmo empreendimento ser feito em diferentes regiões. Em meio às discussões entre especialistas, um assunto recorrente é a necessidade de se diversificar a matriz energética. Segundo a ANEEL, as 3 principais fontes de energia do Brasil são estas: hidrelétricas com 64,41%, gás 10,27% e biomassa, 8,16%. O setor elétrico nacional tem leilões centralizados e a visão como se fosse o Brasil uma coisa única e uma diferença regional. Existem vocações regionais muito grandes. O Nordeste, por exemplo, não tem mais aproveitamento, não tem possibilidade de aproveitamento hidrelétricos, não tem gasoduto. Então, o Nordeste precisava ter uma solução própria. Assim também como a biomassa tem muito em São Paulo, em Pernambuco. Há que se estudar as realidades regionais, não se pensar o Brasil como um todo, detalhar um pouco mais isso. O papel dos engenheiros é fundamental e a gente deveria discutir, participar muito das discussões regionalmente, estadualmente, para abrir essa discussão, colocar fontes locais, colocar recursos locais, empresários locais, que tornem a matriz mais adaptada à realidade de cada região. Sem energia também não há desenvolvimento. Por isso, a Federação Nacional dos Engenheiros tem discutido insistentemente o assunto. Essas discussões sobre a matriz energética, essas questões, então, que para calibrar, né, o que vai se fazer, porque essa questão de dobrar a capacidade instalada, realmente você tem várias opções, né? Quer dizer, um dos parâmetros, primeiros parâmetros de escolha das opções é quais as opções que causam menos impacto ambiental, quer dizer, uma redução do impacto. Quais as soluções que você menos utiliza combustíveis fósseis, né? A questão das emissões, né? Quer dizer, são todas essas questões que eu acho que tem que ter a participação da sociedade e a Federação Nacional dos Engenheiros está participando dessas discussões. Às portas de 2 grandes eventos mundiais, Copa do Mundo e Olimpíadas, uma das temeridades estruturais é o racionamento e até mesmo o apagão. Seria possível algo disto acontecer? O racionamento é uma coisa, acho que, descartada. Agora, o apagão se origina em falhas. O apagão é uma coisa assim imprevista, imprevisível, que ocorre de repente, mas que ele deriva de todas as pequenas obras de transmissão e de linhas de transmissão e que uma parte grande delas está com empresas que foram privatizadas e que podem não estar investindo o suficiente. Essa é uma preocupação. Cabe melhorar a fiscalização em cima dessas empresas, exigir investimentos. Esse não é uma coisa a ser combatida no atacado, e sim no varejo. Tem que se pedir as contas, pedir os planos de investimentos, tem que botar mais fiscais na rua, reforçar os investimentos miúdos em cada linha de transmissão, porque é aí que ocorre e vira uma reação em cadeia para dar um apagão.
E isso é difícil. Mesmo que você esteja com a capacidade instalada suficiente, o apagão pode se originar por essa falha na parte de transmissão, distribuição e estações de transformação, e que é uma parte que está descentralizada em muitas empresas, muitos agentes e grande parte delas privadas. O Brasil, ele já aprendeu, primeiro, a como construir novas obras, né? Quer dizer, dando segurança aos investidores para que essas obras aconteçam. Já aprendeu também a ter essa sinalização. Então, a única coisa que a gente acha que às vezes ainda não é feito de uma forma bem adequada é falar que o racionamento é uma coisa proibida. Não é uma coisa proibida, até porque, como se diz, não existe sistema completamente infalível. Mas, na medida que você cria todos esses mecanismos, ainda que venha uma crise, você a enfrenta sem uma questão maior, né? Quer dizer, um parque instalado tão grande como o brasileiro, quer dizer, uma coisa que seja exposta à população, que por exemplo, tenha que ter uma contenção de 5% do consumo, é uma coisa que se enfrenta e passa por ela sem maior problemas, desde que feita com antecedência. Então, a gente entende que tem algumas coisas que deram certo, tem algumas coisas que causam preocupação e por tudo isso, tem o nosso futuro a ser construído, né? Mas acho que existem condições aí de desenvolvimento do país. Para saber mais sobre a produção energética brasileira, acesse o nosso portal na internet.